Ok? Bom, boa tarde a todos e todas, espero que todo mundo esteja bem. Retomando, então, aqui os nossos seminários do Grupo Dinâmica Teófilo na Teologia. Hoje a gente tem o prazer aqui de ter novamente a Alessandra. A última vez que ela apresentou, ela era uma pós-doc. Atualmente, ela já é professora do grupo, professora do departamento, né, Alessandra? Então, agora, numa nova posição. Vamos lá. Sim. E aí, a Alessandra vai apresentar um trabalho que tem a ver com uma colaboração que ela fez quando ela esteve na Espanha. Então, por favor, Alessandra, fique à vontade, pode apresentar. Tá, joia, obrigada. Boa tarde para todos. Então, eu vou apresentar, nós publicamos em parceria com o Grupo de Mecânica Celeste da Universidade de Saragoça, na Espanha, mais precisamente o professor Antônio Elipe, sobre órbitas de encontro próximo, né, de close approach, que a gente chama, ou de swing by, né, que combinada com propulsão contínua, né, no caso a gente fez combinada com o Cloud Trust, tá? Aqui, essa apresentação, eu montei um resumo do artigo que a gente publicou. O artigo está aqui, as referências, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas a gente publicou na Scimetry esse ano, tá? Ele é acesso aberto, então, quem quiser, é só acessar lá, colocar no Google, que consegue baixar, ou nesse link aqui, que eu coloquei, MDPI, com esse número, você consegue baixar ele. E aí tem uma versão um pouco mais completa, né? Mas, então, o artigo eu já nominei com o mesmo nome aqui, Cloud Trust Propellied Close Approach Maneuvers. Eu nem tirei aqui a parte da FAPESP, mas como teve a colaboração, foi o período que eu tive na Espanha com bolsa FAPESP, né? Então, não tem problema. Vamos lá. Bom, a ideia foi fazer o quê? Verificar manobras de encontro próximo, né? O satélite passa próximo do corpo e usa a gravidade do corpo para ganhar energia, né? E combinar essa manobra, antes eu já tinha feito outros trabalhos combinando com um impulso aplicado no periápice ou num ponto em torno do periápice da órbita. E agora combinar com uma propulsão contínua, né? Um arco de propulsão, uma região, e verificar os efeitos o que acontecia com a manobra, os efeitos que dá. Tá? Então, eu coloquei aqui que a manobra é feita usando a propulsão contínua, né? Usando um modelo kepleriano para a parte gravitacional da manobra. Para o caso da manobra de encontro próximo, né, do close approach, nós temos uma órbita hiperbólica, né, do satélite em relação a M2. É importante destacar que essa manobra, eu vou mostrar para frente, o swing by, o encontro próximo é em relação ao corpo M2, mas a energia e todos os cálculos a gente faz em relação ao corpo M1, que é o corpo principal do sistema, tá? E o principal objetivo, nesse caso, vai ser o ganho de energia, o ganho extra de energia. Eu digo porque, às vezes, ele pode estar com uma energia que você ganha e ainda assim ela continua negativa, por exemplo, né? Ela diminui, ele faz você perder menos. Mas, nesse caso, é ganhar mesmo energia, dar energia extra para o satélite. Aqui, começando, só relembrando, né? Ou, para quem ainda não viu, como que é a manobra pura gravidade, que a gente fala, né? Que é o swing by puro, quando usa só a gravidade do corpo para modificar a trajetória do satélite, né? Velocidade, energia, momento angular. Então, eu tenho o meu corpo M1, um ponto aqui distante, o M2, tá? O meu P aqui seria o meu periápice da órbita, essa aqui é a minha órbita, onde está passando aqui o mouse, que vai do ponto A ao ponto B, certo? O periápice é o ponto menor distância, né? E o RP que é o raio do periápice. Eu defino a posição desse periápice a partir desse psi, que é meu ângulo de aproximação. Tá, ele é muito importante nessa manobra, porque a configuração do psi, ela vai dizer o quanto é a região de ganho de perda de energia devido somente à gravidade nesse caso, né? Então, VNF menos, VNF mais aqui são as velocidades, assíntota aqui das velocidades de aproximação e de afastamento do corpo, essas velocidades em relação a M2, tá? No caso, a velocidade em relação a M1 vai ser o VNF menos e para o caso de entrada e o VNF mais para o caso de saída, somada com as componentes do V2 aqui, que é a velocidade do corpo secundário em relação ao corpo primário. Delta é metade do meu ângulo de curvatura do corpo, então, no caso aqui, eu tenho que... o ângulo entre as duas velocidades seria os 2 delta, né? Uma informação... o beta aqui, no caso, eu coloquei... aqui está 90 graus, está representando uma órbita circular, mas quando o beta varia, diferente de 90 graus, a gente tem a possibilidade de uma órbita elíptica em relação aos 2 corpos principais, tá? Isso pode dar algumas variações no ganho ou na perda de energia, tá? Já porque a velocidade não é mais constante, e como considera a velocidade, também a gente usa essa velocidade, então tem essa modificação e essa possibilidade de fazer, considerando os casos caso elíptico, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de alguma coisa nessa parte. Importante. A manobra de swing by, o satélite ele passa próximo do corpo, ele vem, né, do ponto A, passa próximo do corpo, usa a gravidade desse corpo para ganhar ou perder energia, para modificar sua trajetória, e vai para um ponto B.
tá? Esse ponto A e esse ponto B são pontos bem distantes de M2. No caso, a gente atribui esse valor quando vai simular o programa, né? Vai fazer as integrações, e a gente sempre coloca um valor bem distante, normalmente em torno de meio da distância entre um e M2, para ser um ponto que eu consiga garantir que M2 não está mais influenciando no meu corpo. E aí, nesses pontos que eu calculo esses dados de velocidade, energia e momento angular para eu fazer a análise dos meus resultados, tá? Então, o satélite ele vem de uma órbita com M1, né? Enquanto M2 não está influenciando. Quando ele chega próximo do M2, vamos supor que seria esse ponto A aqui, ele se aproxima, aí ele aproveita o máximo da gravidade que ele puder. Quando eu estiver mais perto do ponto P, essa gravidade é muito maior, né? Esse efeito é muito maior. Mas ele vai até esse ponto, que a gente considera um ponto onde, a partir dele, o M2 já não está mais influenciando no meu satélite, na minha sonda, tá? E aí, essa manobra pura, que eu chamo de manobra pura, né, de encontro próximo, eu tenho aqui que o meu ΔV e o meu ΔE, que são informações importantes, porque a análise dos nossos resultados a gente fez a partir da variação da energia, né, e aí depende da velocidade. Então, eu tenho a equação dessa forma para o caso puro. Quando eu digo que o caso puro, está dependendo só da gravidade mesmo, não estou aplicando nenhum impulso por enquanto, nenhuma propulsão, nada, tá? E aí, a gente consegue enxergar que ela depende desse delta, né, que era metade do ângulo de curvatura, e depende de psi, além de V2 e Vinf. É importante aqui dizer, desculpa, que a velocidade, no caso da manobra pura, a velocidade de entrada e a velocidade de saída, ela tem a mesma magnitude, né, o mesmo módulo, porém direções diferentes, tá? Então, Vinf menos, que é a de aproximação, e Vinf mais de afastamento, elas têm as direções diferentes, mas o mesmo módulo. Por isso que aqui eu já chamo de Vinf só, porque aqui eu estou usando o módulo, tá? Aí, a partir na equação da variação da energia, quando eu falei para vocês que o psi, que é um ângulo de aproximação e define a posição do meu periápse da órbita, é importante, porque a partir dele eu consigo tirar algumas informações. Por exemplo, se ele estiver entre 0 e 180, que é essa região aqui em cima onde eu estou passando o mouse, significa que o satélite está perdendo energia devido à gravidade, quando acontece o encontro próximo, porque ele passa na frente do corpo e ele é desacelerado pelo corpo. Então, essa é uma região de perda de energia devido à gravidade. Tá? A máxima perda ocorre quando o psi é igual a 90 graus, no caso puro de manobra. Né? Então, se eu colocar entre 0 e 180 aqui, eu continuo negativo aqui a minha variação de energia, né? E eu vejo que eu continuo perdendo energia. Tá? Quando o satélite passa entre psi 180 e 360, que seria a parte de baixo aqui, então, aí a gente fala que ele está passando atrás do corpo e o corpo está, no caso M2, a gravidade de M2, né? Está empurrando o satélite para frente. Então, ele está dando mais energia para o satélite, está ganhando energia, tá? Então, a gente vai ver que se a gente colocar entre psi, entre 180 e 360 aqui, eu vou ter já uma variação positiva e vou estar ganhando energia aqui, tá? Isso são informações importantes, porque na análise dos nossos resultados, depois que a gente colocar a propulsão contínua, a gente vai depender também da análise, vai ver que resultados dependem dessa análise, desse psi, tá? E se psi igual a 0 ou psi igual a 180, né? No caso, nesse ponto, ou nesse ponto, né? Em cima da linha aqui, M1, M2, não tem alteração na variação da energia, tá? A variação é 0. Então, ele vai estar entrando com uma energia e saindo com essa mesma energia. Eu não tenho variação eu não tenho mudança na variação da energia, tá? Ela é nula. Em relação ao impulso, a propulsão que a gente aplica, né? Como que a gente fez? A gente considerou o tamanho, né, dessa força, vou chamar de força de impulso, em Newton, né? Eu entrei com valores, mas ela é dessa forma. Eu tenho um 2 eta P aqui, que seria uma energia de entrada, um impulso específico, dividido pelo impulso específico, vezes a gravidade na superfície da Lua, tá? Da Terra, desculpa, que é dado por esse valor. Esse eta, ele é justamente ele dá a eficiência do motor, né? O tipo de motor que tiver. Importante ressaltar também que, nesse caso aqui, a gente não se prendeu a isso, mas poderia, por exemplo, mas o tanto que você usou de força, o motor não atende esse tanto. Tá, poderia colocar 2 motores direcionados com a mesma direção e aplicando, somando as forças, tá? Então, a gente não se atentou a isso, mas teria essa possibilidade, se caso parecer que não se aplica, né, o que está aqui. Aqui eu coloquei só como forma de demonstração, a setinha para baixo e a setinha para cima, elas, na verdade, representam baixa ou alta, né? No caso aqui, para o autor, eu tenho, então, que a força, né, ela é pequena. Então, o satélite, ele vai com uma força, a propulsão, né, aplicada, ela vai dando uma força pequena no satélite. Eu tenho um alto impulso específico, né? E aí, eu vou ter, então, uma baixa aceleração, vai acelerando aos pouquinhos, baixo, num tempo bem longo. Então, eu vou ter um tempo longo de propulsão ligada,
com uma força pequena, aplicando continuamente, e aí vai me dar um ΔV também bem alto. E os exemplos de modelo de propulsão de baixo impulso seria a propulsão elétrica ou a vela solar, por exemplo, são alguns modelos, alguns tipos. Aqui eu coloquei só como exemplo para a gente ter uma noção, uns dados aproximados de algum sistema de propulsão Galtrush, alguns que já foi aplicado, que já foi feito, e alguns em estudo, tá? Não necessariamente todos aqui já são existentes, mas estava em estudo. Então, eu coloquei aqui o propulsor, o nome, né, que é o N-Star, o HIT, NECT, IPIP e Vazim. Aqui a energia de entrada, tá dando em kilowatts, né? Kilowatts. E depois o impulso específico em segundos, o ETA aqui, que é justamente a eficiência do meu motor, né? Veja que para esses casos aqui não chega na eficiência máxima de 1, né? E aí a força, calculei a força em Newton para ver quanto dá. Então, eu tenho um motor que dá 0,09, mas tem 0,1. Tenho aqui embaixo, olha, um motor que pode dar entre 2 e 6, então já é uma força maior, mas todos são propulsão elétrica. Eu acho que todos são elétricos, se não estou enganada. Mas é só para ter uma noção, uma observação. Mas existe o motor com essa força, não? Como que funciona? Uns que eu peguei na literatura, uns modelos que eu peguei na literatura, para a gente ter uma noção de quanto é a força deles, tá? E aí, como foi que eu fiz esse trabalho, né? Como que foi que a gente aplicou essa propulsão na manobra? Eu dei minhas equações do movimento dadas dessa forma, né? E a gente somou aqui esse ATX e ATY, que é justamente as componentes do vetor aceleração do impulso, né, da propulsão, tá? E ele é dado dessa forma. Então, eu somei na minha equação do movimento e dei ele na forma aquela força, né, da propulsão, do impulso que eu mostrei antes, dividido pela massa, em x cosseno de lambda menos alfa e y seno de lambda menos alfa. A massa aqui a gente considerou constante, tá? Como a gente sabe que vai ser uma massa muito pequena que ia ser usada, a gente aproximou ela considerando ela constante. E o cosseno aqui de lambda menos alfa e para o seno de lambda menos alfa, ele é o ângulo que vai definir a direção desse propulsor, né? Para onde está aplicando essa propulsão. Então, ele é medido a partir do vetor velocidade do satélite, tá? O deslocamento dele é a partir do vetor velocidade, ele tem a mesma direção e sentido, ele é o vetor aceleração que tem a mesma direção e sentido dado por alfa, né? E lambda, ele é dado dessa forma, então, a partir dessas informações, ele é dado dessa forma, dependendo da velocidade que eu tenho aqui, das componentes da velocidade. E aí, agora a gente fazer uma análise do alfa, né? Que me dá a direção do meu impulso, para poder. Do meu impulso, né? Para a gente ver como que se comporta. E aí eu coloquei aqui, a gente tem algumas informações. Vamos supor aqui, essa figurinha eu coloquei mais como demonstração mesmo, não tá sobre a escala nem nada, mas eu coloquei com um M2, né? Um corpo que eu estou fazendo, aproximando aqui com uma órbita hiperbólica para fazer o swing by. Então, eu tenho aqui que nesse ponto a velocidade do meu satélite é esse V, né? Então, está nessa direção. E eu tenho que, se alfa é igual a 0, então, o vetor aceleração do impulso está na direção da velocidade, então estaria nessa mesma direção, eu teria só a componente aqui somando com a velocidade do satélite, acelerando o corpo para frente. Se alfa está entre 0 e 180, aí eu coloquei uma figurinha para mostrar que 0 a 180 seria para cá, então eu teria um vetor desse sentido, e eu posso dividir ele entre 0 e 90 e 90 e 180, ele está no sentido horário, né? Da velocidade do satélite, e aí quando ele está entre 0 e 90, que seria essa parte aqui que eu estou passando o mouse aqui de cima, veja que seria um vetor mais ou menos desse tipo aqui, e ele tem então uma componente o impulso, né? Tem uma componente que vai na direção da velocidade do satélite e outra componente que está oposta à posição de M2, né? Então ele está empurrando para frente o meu satélite, mas está afastando ele um pouco de M2. Se a alfa está entre 90 e 180, aí está para baixo, então eu ainda tenho ele afastando, mas agora ele está desacelerando, ele já está contra a velocidade do satélite, tá? Então, como se comporta, né, a direção desse impulso. E aí, se eu tenho um alfa entre menos 180 e 0, que seria para o lado de cá, então, ele tem. Se está entre menos 90 e 0, ele está, então, com esse vetorzinho vermelho aqui, demonstrando, né? E aí eu tenho, então, aqui nesse caso, uma componente na direção do movimento e uma componente enviando o meu satélite, no caso, né? A minha sonda na direção do corpo secundário, na direção do corpo. Ou seja, nesse aqui é importante frisar que para essas condições de alfa, a gente vai ver isso lá mais no final, que quando eu tiver alfa nessa região, é uma região boa de impulso que vai me dar mais ganho de energia, a energia extra que eu quero.
porque além dele estar acelerando com o satélite, né, empurrando o satélite mais para frente na direção da velocidade dele, ele ainda está enviando ele na direção de M2, e quando ele envia na direção de M2, ele ainda aproveita a gravidade, né? Quanto mais perto de M2, ele mais aproveita a gravidade. Aí essa combinação propulsão e gravidade, no final acaba que me dá um ganho extra de energia e melhores resultados, tá? Quando eu tenho alfa entre menos 180 e menos 90, então eu ainda estou enviando na direção de M2, mas agora eu tenho uma componente oposta à direção do movimento, né? A velocidade aqui. Então ele vai estar enviando, mas ele está meio que desacelerando o satélite nesse caso, tá? Aí aqui eu coloquei para mostrar como funciona a manobra. A manobra e, no caso, a eficiência, porque nesse artigo a gente fez a análise, a maior parte da análise do artigo foi em função da eficiência no ganho de energia para minha manobra. Aqui eu tinha chamado de SBCT, eu nem expliquei, mas é porque a gente estava chamando de Swing by Continuous Thrust, tá? Então eu vou chamar essa minha manobra de SBCT, que é essa manobra aqui, a primeira, tá? E vou mostrar para vocês como que ela funciona. Então eu tenho um satélite no ponto... eu lanço aqui, tá, meu M1 no ponto distante, né, meu M2, eu venho de um ponto distante onde eu tenho um movimento entre M1, o M2 tá negligenciado, né, porque tá bem fraca, tá longe, então eu tenho um movimento M1 e M3, vindo no movimento kepleriano, então, o que seria esse ponto 1? Quando ele chega nesse ponto A1, até esse ponto A1', ele é uma região onde M2 já influencia no corpo, né, já influencia no satélite, e aí aqui nessa região o satélite a gente governa as leis do problema restrito de 3 corpos, que a gente usa quando a gente vai fazer a integração, a simulação, tá? Chegando nesse ponto A1', a gente ativa o motor, né? Então, para eu fazer esse meu arco de propulsão, eu ativo o motor e vai até B1', esse motor ativo. Então, nessa região aqui vermelha, que seria o ponto 3 aqui, né? Eu tenho, então, sobre o satélite agindo as forças de M1 e M2, né? As forças gravitacionais de M1 e M2, mais a propulsão, né? Que vai de A1' a B1', em todo ponto a mesma direção, tá? Definida lá por alfa, mas em todo ponto a gente considerou o motor na mesma direção. Quando chega no ponto B1', a gente desativa o motor, né? Desliga o motor e segue até um ponto B1', também regido pelas leis do problema restrito de 3 corpos, né? Aplicando o problema restrito de 3 corpos. Esse ponto B1' e esse ponto A1, eles são os pontos que lá na manobras pura, aquele ponto A e B. Então, são pontos bem distantes do corpo M2, que nesse caso o M2 já não, a partir deles, né, antes do A1 e depois do B1, o M2 já não influencia mais no meu satélite, aí ele vai estar governado só por M1 e M3, né, o movimento que eu pretendo é M1 e M3. Então, quando chega no B1, eu desliguei, eu já saí dessa minha manobra, e aí eu vou embora, o meu satélite vai embora em direção a M1, governado, meu Deus, com as forças de M1 sobre ele, tá? E aí a trajetória já vai ter alterado. Esses R-Lin, ARC, o RP aqui é o periápse, né? A raio do periápse e o periápse, eu uso principalmente na parte de definição para a parte computacional, né? Então, para simulações, para a parte da onde eu simulo e tal. R-Lin e ARC, eles definem justamente onde começa o A1 e o B1, e o A1 e o B1', tá? O R-Lin, por exemplo, eu defino ele um valor grande, como eu faço na parte gravitacional lá pura, que eu mostrei aqui também. A gente adotou aqui no trabalho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, isso em proporção à distância M1 e M2, tá? Então, por exemplo, meio, quando o R' é meio, significa que ele alcança uma distância igual à metade da distância M1 e M2, então significa que esse arco meu vai ficar bem grande, tá? E o arco também, porque quando eu quero um arco bem menor, né? Não vou fazer um arco para eu definir. Eu posso fazer esse arco de propulsão do tamanho desse meu arco de passagem, né? Mas eu fazendo ele menor, eu consigo definir esse intervalo. Então, essa é a manobra que eu chamo de SBCT, tá? Que é a minha manobra de Swing by Continuous Thrust, que eu chamo ali. E aí, quando eu vou analisar os resultados, eu quero analisar se ela é eficiente. E aí, para eu analisar se ela é eficiente, eu comparo ela com uma manobra que eu chamo de SB mais CT, que seria essa segunda manobra, que seria o Swing by puro, mais o Continuous Thrust depois, né? E aí, como que funciona, então, essa manobra? Ele vem, assim como na primeira, vem de um corpo, vem de um ponto distante, né? M1, o satélite vem, o efeito só M1, M3, né? Não tem o efeito de M2. Quando chega no ponto A2, que começa o meu encontro próximo, então, de A2 a B2, que é esse passo 2 aqui, né?
é onde acontece o meu encontro próximo, sendo A2 e B2 também pontos bem distantes, porque antes de A2 e depois de B2, M2 não está mais influenciando no meu satélite, tá? Então, eu faço só esse swing by, só esse encontro próximo, sem considerar uma propulsão, e num ponto bem distante, quando M2 não está mais influente, mais influenciando, aí eu ativo o motor, né? Eu ativo minha propulsão contínua, e aí eu vou de B2 a C2 com a propulsão contínua ativada, tá? Importante. Essa distância A2, para comparação, quando eu faço, eu vou mostrar para vocês que a eficiência eu calculo justamente fazendo os resultados que eu vou ter para a primeira manobra menos da segunda, e vou mostrar o quanto a primeira é eficiente, né? Quando eu tenho soluções positivas. Mas esse arco de A2, B2, para eu fazer essa comparação, ele é sempre igual ao A1, B1 inteiro aqui. E o B2, C2 igual ao meu vermelho da minha primeira manobra, que é A1 linha, B1 linha. Para quando eu vou fazer essa comparação, eu faço os arcos do mesmo tamanho também, essas distâncias iguais, né? Para dar um arco do mesmo tamanho. E garantir que eu estou comparando as mesmas medidas, né? Para não comparar com coisas diferentes. Então, funciona dessa forma. E aí, a gente faz, nesse ponto distante aqui, do 5, da primeira manobra, eu calculei a energia, já tinha calculado ela da manobra de entrada, né? A energia no ponto 1, quando eu faço uma menos a outra, eu tenho aquela variação de energia, agora considerando a propulsão contínua. E aí, eu faço a mesma coisa agora aqui, considerando a energia do ponto A2, a do C2 menos a do ponto A2. Tá? E aí eu faço, então, análise da eficiência da minha manobra. Então, a eficiência da manobra, quem que é? Eu chamei de DIF, porque não são para todos os casos que vai ser eficiente, né? Então, eu disse que o DIF é a minha variação de energia na manobra SBCT, que é a minha manobra que eu estou analisando, menos a variação de energia na SB mais CT, que eu disse que seria, tipo, a manobra de swing by pura, mais o continuous thrust aplicado depois da manobra inteira. Tá? E aí eu tenho essas condições resultantes desse DIF, né? Então eu tenho que, se essa diferença for positiva, e meu psi, aí é importante eu analisar meu psi, né? Porque eu também estou dependendo da gravidade, e eu sei que tem regiões que eu ganho, tem regiões que eu perco energia por conta da gravidade. Então, se o DIF é maior que 0 e o psi está entre 180 e 360, minha manobra que eu estou interessada, resulta no maior ganho de energia. Se o DIF é maior que 0, ainda continua positivo, só que agora eu estou na região de perda de energia devido à gravidade, que é psi entre 0 e 180, então, nesse caso, a minha manobra resulta na menor perda de energia, né? Antes foi o maior ganho, agora é a menor perda de energia. Se DIF é igual a 0, né? Significa que ambas as manobras têm o mesmo efeito, né, e tá resultando no mesmo ganho, na mesma perda, na mesma coisa, né? Quando o DIF é menor que 0, para psi entre 180 e 360, que seria a região de ganho devido à gravidade, a minha manobra de swing by continuous thrust, ela tem a menor ganho para a manobra. Então, ela tem o menor ganho de energia. Ela ganha, mas ela ganha muito pouco. E quando o DIF é menor que 0, e precisa de 180, 0, 180, ele tem a mais larga perda de energia, né? A maior perda de energia, tá? Esse menor ganho, você fala, mas ele não ganhou? Então, mas o que acontece? Eu vou ter que não eu ainda estou perdendo energia, estou numa região de perda de energia, e aí ele ganha um pouquinho. É como se ele tivesse com menos 10 e ganhou mais 5, aí ficou com menos 5. Ou seja, ele até ganhou um tantinho, só que eu continuo perdendo, e não é o que eu quero. O que eu quero chamar de eficiente é quando eu tiver energia extra do meu satélite. Então, eu vou considerar como eficiente essa condição, tá? Que é o DIF maior que 0 e eficiente 180 e 360, tá? Para a manobra. Então, o que vai ser a manobra quando ela providencia energia extra para o meu satélite, do que ele tem. Não quando ela ganha menos ou quando ela minimiza a minha perda. Só quando eu realmente estou ganhando mais energia. Aqui, um mapa da eficiência, né? Para os meus resultados. Importante ressaltar também que esses resultados a gente analisou para o caso Sol Júpiter, tá? Com parâmetros similares ao caso Sol Júpiter. Então, é um parâmetro, um sistema grande, né? Com parâmetros grandes, né? De distância, de velocidade. Eu até tenho aqui depois algumas informações da nossa unidade de tempo, a distância. Eu usei também um RP, que é a distância do periapsis, de 1,05. Então, é uma órbita muito próxima da superfície de Júpiter. 1,05 raio de Júpiter. Então, ela passa bem próxima dentro da esfera de influência, né, de Júpiter, e bem próximo da superfície, tá? E aí eu tenho aqui, então, veja que aqui eu coloquei psi entre 0 e 360 para a gente ver como fica o mapa dessa análise. Esse mapa é da eficiência, que é aquele DIF, né? Então, é a variação da energia da manobra de swing by propulsão contínua, menos a outra, que é quando eu aplico só no ponto distante a propulsão, tá? Aqui o thrust está a minha força, né? Do meu empuxo, que eu fiz até
10 vezes 10 é menos 4, né? 10 menos 3. E aí, aqui eu separei com essas linhas pretas, então, as regiões. Uma coisa importante que a gente vai ver é que a região de eficiência, ela está justamente para cá, pro lado direito do 180, né? E acima dessa curva aqui do zero. Então, é essa região que eu estou passando o mouse aqui, que é a região de eficiência mesmo, porque é onde o diff é maior que zero e é onde eu tenho o ganho de energia devido à gravidade, que é psi entre 180 e 360, tá? Uma das primeiras coisas que a gente consegue, observar aqui, veja que a região vermelha aqui, que é onde dá o meu máximo ganho de energia, essa energia está em quilômetros ao quadrado por segundo ao quadrado, ela está bem aqui em cima, nesse cantinho superior, ou seja, mostrando que quanto mais propulsão eu aplicar, né, quanto mais força de empuxo eu aplicar, maior meu ganho, o que é de se esperar, né, mas ela está bem mais próximo aqui do 360, do psi 360, está quase chegando no psi 360 e no entorno dele. Por que isso acontece? Porque quando lá atrás eu falei para vocês que a manobra pura de swing by depende do psi, e o psi em torno de 0, 180 e 360, a variação da energia é nula, né? Que no caso ele entra e sai com a mesma energia, então a variação da energia nesses pontos é nula. Justamente em torno dessa região onde a variação da energia vai se tornar nula devido à gravidade que a propulsão age. Então, a combinação de pouco ganho ou nenhum, né, quando chega a 360, devido à gravidade com a propulsão contínua, faz eu ganhar, ter a minha manobra mais eficiente nesse ponto, tá? Então, a minha manobra ela é mais eficiente para maiores valores da força de empuxo, e para psi em torno de 360. Por quê? Porque é um ponto onde, quando chegar em psi 360, a minha variação de energia é zero devido à gravidade. Então, aí onde a propulsão está começando a trabalhar para equilibrar esse ganho, né? Não deixar diminuir por conta da gravidade, não está dando muita energia, e a propulsão entra e trabalha para equilibrar esse ganho. Aqui eu coloquei mais duas figuras, que foi mais para a gente mapear as variáveis que nós tínhamos, né, as condições. Então, eu tenho aqui, agora já está com psi entre 180 e 360, já limitei para os casos eficientes em relação a psi, né? E aí aqui é RLIN, que é justamente aqueles valores que eu disse que ele vai me definir o tamanho do meu arco de encontro próximo, da onde eu vou fazer a minha medida de variação de energia, que é quando eu considero que M2 ainda está influenciando no meu satélite, né? No satélite. Então, veja que aqui tem uma linha do zero, que então a minha região eficiente ela é justamente para cima dessa linha do zero, né? Que é quando fica positivo, para baixo aqui não é eficiente, porque deu um diff menor que zero, né? E aí aqui novamente a gente consegue ver que em torno de psi 360 é onde eu tenho os máximos maiores ganhos de energia, né? A energia extra, e para os maiores RLINs. Para RLIN aqui em torno de 0,5, para cima de 0,4 começa a aumentar, é próximo de 0,5. O que também é esperado, porque se eu estou considerando, eu estou passando próximo do corpo do M2. E vou usar a gravidade dele para ganhar energia, para aumentar a minha energia do satélite. E essa gravidade, quanto mais eu aproveitar, por mais que perto do periápice é onde realmente tenha o maior ganho, quanto mais eu aproveitar essa passagem próxima, esse efeito, já que eu sei que eu estou numa região que já está me dando energia, então mais ganhos eu vou ter, né? Então, como o RLIN 0,5 para os maiores valores de RLIN, eu vou ter um arco da onde eu faço a medida, né, da minha variação da energia durante esse encontro próximo maior, eu vou estar aproveitando mais a gravidade de M2 e, consequentemente, eu vou estar aumentando a minha eficiência da manobra, minha manobra vai estar funcionando melhor, né? Me dando mais energia extra. Esse segundo aqui eu coloquei que é para RLIN 0,5 porque foi para esse caso aqui de cima, tá? Mas esse aqui já está em função de RLIN. E nesse caso aqui, essa terceira figura, que eu também estou entre 180 e 360, agora eu fiz para RP, em raios de M2, está medido em raios de M2, tá? Uma informação, uma coisa importante que a gente vai conseguir ver também é o seguinte, aqui novamente se mantém perto de 360, né, aqui pelos mesmos motivos que antes, por conta da gravidade nessa região, você dá menos energia para o satélite, e quando chegar a 360 você nula, então aí a propulsão trabalha para melhorar esses resultados, e aí para RP, quanto maior RP, maior o meu ganho. E isso, normalmente a gente pensa, mas a gravidade, quanto mais próximo do corpo, mais eu ganho, né? Quanto mais afastado, mais menor é o que eu vou ganhar, né? Eu chego até um ponto que eu já nem ganho tanto. Mas nesse caso aqui, é a mesma ideia do delta E aqui, dessa parte daqui de cima, né? Para o psi. Porque quanto mais distante eu tiver do meu corpo, o satélite estiver do meu corpo secundário,
mas ele vai estar deixando de ganhar energia devido à gravidade. A gravidade vai estar dando menos energia para ele porque ele está mais distante. E aí é onde age a propulsão. Então, uma das informações importantes desse tipo de manobra é a gente ver que ela é interessante usar quando a gravidade não estiver trabalhando a nosso favor, no sentido de eu não estou tão próximo do corpo, eu não estou passando na região de melhor ganho devido à psi, que seria, devido à gravidade, seria 270, um dos melhores resultados, né? Então, quando isso acontece, aí eu usando a propulsão contínua, eu consigo equilibrar. Aproveitar o que eu tiver de gravidade, mesmo que ela já não esteja sendo o melhor, e aí a propulsão faz esse equilíbrio para dar mais energia para o satélite. Então, por isso que quando o RP é mais distante, maior, aí mais distante está a minha sonda do meu satélite, do corpo, desculpa, e aí, por consequência, maior é a eficiência da minha manobra, porque daí é onde a propulsão trabalha para equilibrar o que a gravidade não está dando e dar os melhores resultados. Aqui eu coloquei uma figura que é um resumo, né, das figuras anteriores. Então, eu juntei todos os resultados. Eu fiz para uma força de 10 a menos 3 Newton aqui. Então, eu tenho o tempo de ativação do motor que ele ficou ativado. Eu tenho meu psi aqui na região de ganho, né, de eficiência. Aqui eu peguei os máximos valores, então. Agora, da figura anterior aqui, os máximos está sempre nessa região vermelha. Eu peguei para cada uma delas que eu fiz o ponto máximo, né, meu maior ganho de energia, e coloquei aqui. Então, por isso que eu tenho meu diff máximo para cada R' aqui também. Então, R1, 01, 02, 03, 04, 05. Aí, algumas informações que a gente tem é o seguinte: a gente consegue ver que o tempo de ativação do motor aqui, onde está o meu mouse, mais ou menos, aqui, se não me engano, está em torno de 350, mais ou menos, dias, que eu começo a ter ganho extra de energia, porque antes disso está negativo o meu diff máximo. Então, não está sendo eficiente a minha manobra nesse ponto, apesar de ser o diff máximo, né, para essas condições. Quando passa disso, eu começo a ganhar, e aí, a partir desse ponto aqui, que está mais ou menos 600 e alguma coisa, aqui, perto de 600 aqui, você vê que ele começa até mais acentuadamente a crescer essa curva, me dando maior ganho de energia, né, mais energia, isso para valores de R' maior, porque quanto maior eu aproveitar o M2, mesmo que eu esteja mais distante do periápice, eu ainda estou aproveitando a gravidade dele, mais ganho eu vou ter. Aqui está os psis, assim, eu consigo equilibrar e ver, por exemplo, para esse máximo que é 0,5, que ele está acima, que deve estar em torno de 15, mais ou menos. Então, eu tenho aqui esse meu psi, que fica em torno de 315, se eu não me engano. Não tenho certeza se era isso, mas acho que era 315, não, acho que é 327. O psi, né? Então, você veja que ele está indo na direção de 360 graus. E aí, eu tenho esse resumo. E aqui, o tempo de ativação do motor. Uma informação importante que até me perguntaram esses dias, mas, nossa, o seu satélite faz um swing by de 1.250 dias? Me perguntaram isso. Então, uma informação importante aqui. Primeiro que esse aqui é um sistema Sol Júpiter, né? Que eu falei. Que é um sistema bem grande, com um raio de Júpiter muito grande. A distância M1, M2, então esse R05 aqui, ele é muito grande, que eu adotei, né? O swing by é forte passando pelo periápice, mas como eu disse, eu estou aproveitando todo o período de gravidade que M2 está influenciando sobre, da gravidade de M2 influenciando sobre o meu satélite. Então, quando eu estou pegando R' 05, eu estou pegando metade da distância M1, M2, para começar e terminar esse meu arco, né, de encontro próximo, tá? Por isso que, nesse caso aqui, está me dando 1.250 dias. Então, eu estou passando com uma força pequena, um tempo bem longo, e enquanto eu estou aproveitando a gravidade, eu também estou aplicando essa propulsão nesse arco que acaba ficando longo, nesse sistema, que é um sistema grande, Sol Júpiter, né? Por isso que está dando bastante assim. Só para vocês terem uma noção, nesse sistema, eu anotei aqui, a minha unidade de tempo é 689 dias, aproximadamente. Então, aí está dando um pouco menos de 2 unidades de tempo do meu sistema, tá? Então, a gente batendo o olho parece bastante, mas para o sistema que a gente aplicou e para as condições, tá bem... Tá coerente, né? Parece que não, mas sim, tá. E ainda tem o fato de que passa o RP que eu usei, é um RP, eu falei para vocês, era um 0,5 do raio de Júpiter, né? Então, ele passa muito próximo da superfície, né? Uma órbita bem baixa, e ainda tem, tá? Então, tá passando... aí ele acaba passando mais lentamente, né? Tá dentro dessa esfera de influência de Júpiter, tá? Aqui eu coloquei um outro caso que eu fiz para uma força daí bem maior, ó, uma força de 1 Newton, e aí vocês vão ver que foi, daí no caso, foi bem
mais rápido, mas eu também fiz um arco muito menor. O arco aqui ele não tá, a propulsão minha não tá indo do tamanho do meu encontro próximo muito longo. Eu até coloquei a figura aqui para vocês verem da trajetória, que esse arco ele se limita, a parte da gravidade continua ainda ele aproveitando a gravidade do corpo, mas o arco já, a propulsão inicia e termina e ainda tá ocorrendo o restante da manobra com a parte da gravidade, tá? Aqui eu tenho, então, psi também na região de ganho, e aí você veja que eu tenho aqui que o meu máximo chega em torno de 15 horas, nesse caso, né? E a força é muito maior e o arco é muito menor, tá? Esse psi 327 aqui é justamente o que me dá o maior ganho aqui, ó, para esse ponto, tá? Aqui eu usei RLIN 05, como eu disse, né? E aí, no caso, eu já fixei esse valor de RLIN 05 e não analisei para os outros RLIN, só para esse específico aqui. Aqui nem está no paper essa parte dos exemplos de caso elíptico, mas eu coloquei aqui porque do trabalho original mesmo que a gente fez lá na Espanha tinha essa parte. Eu coloquei só para mostrar como se comporta, tá? Então, se eu considerar aquele beta lá do começo da minha manobra de bar diferente de 90, eu vou ter a elipsidade de M1 e M2, né? Entre a órbita de M1 e M2 elíptica. E aí, nesse caso, quando eu coloco isso, a minha velocidade, a V2 deixa de ser constante, né? Ela passa a variar 1% mais rápido, 1% mais devagar, ao contrário, né? Tá certo. E aí, então, eu tenho variações, algumas variações no resultado. E aí, aqui eu coloquei, então, nesse caso aqui, não é a eficiência da manobra, tá? É a variação da energia mesmo que eu tenho para o caso elíptico, em função da excentricidade da anomalia verdadeira. E aí, aqui a gente já consegue ver que a variação da energia ela é maior para maiores excentricidades, o que é de se esperar, porque maiores excentricidades, a distância no raio do periápice acaba dos dois corpos sendo menor, né? Então, vai ter maior influência da parte da gravidade. A anomalia verdadeira em torno de 0 aqui e em torno de 360 também, né? Que são quando está mais perto do periápice da órbita, então é onde eu tenho mais velocidade de M2, né? E aí, então, é onde eu mais ganho energia para esses casos. E aqui eu coloquei um resumo também, em função da anomalia verdadeira, para diferentes excentricidades que eu analisei, então, começando por 0,01 e vai até 0,7, e aqui o tempo de ativação do motor, aí eu tenho essas curvas que me mostram nas regiões onde ela se mantém constante, onde ela aumenta, onde ela diminui, que está dado em dias, tá? Veja que a gente também chega, dependendo das condições, por exemplo, para esse caso aqui, que é a 0,7, que é preta, essa curva preta aqui, perto de andar numa livraria 360, ela chega aqui quase um pouco para baixo do 1.500, talvez 1.300, 1.400 dias de motor ativado. E para uma força baixa aqui, tá? A força aqui 10 menos 3 newtons. E aqui, para uma força agora mais alta, que eu coloquei também, a força de 1 newton, esse arc de 10, esse arc, ele para definir 10 raios de Júpiter, ele me define o tamanho do meu arco de propulsão, no caso ele é bem menor, né, do que no caso anterior, e aí eu tenho um comportamento bem similar, só a parte de ganho também chega um comportamento bem similar, em alguns casos aqui para excentricidade ele até fica muito parecido, ó, que se sobrepõe as curvas, tá? E aí eu fiz essa análise também, mas aí já é, como no caso que eu tinha mostrado no caso circular, o ganho agora o tempo de ativação do motor é muito menor, porque eu tenho uma força muito maior e um arco muito menor também de propulsão que eu uso, que eu aplico essa propulsão, tá? Aí você veja que aqui chega a meio-dia para esse caso. E aí, lá atrás eu tinha falado do alfa, né? Que é para a gente definir a direção do impulso, né? A direção da propulsão. Aqui eu tenho um mapa da variação da energia também, não é a eficiência da manobra, é a variação da energia. Como eu disse, para RP igual a 1,05 raio de Júpiter, o R' é 0,5, ou seja, eu peguei o maior valor que eu tinha de aproveitamento do encontro próximo, e a força de 10 a menos 3 newton, né? Em função de psi, esse gráfico, e alfa, que é a direção me dá de menos 180 a 180, que me dá justamente a direção da propulsão. Isso me dá a variação da energia. Aí uma observação principal que a gente pode ter aqui é que para alfa, na variação da energia, porque lembra que quando eu mostrei que a eficiência é melhor em torno de psi 360, é porque em torno de psi 360 é onde eu tenho menos ganho de
de energia devido à gravidade, né? Porque ali já está chegando perto de ser nulo a variação da energia devido à gravidade. E então a minha manobra é mais eficiente naquele ponto. Mas aqui, como eu estou mostrando a variação da energia, lá daquela figura no começo que eu mostrei a equação da variação da energia para manobra pura, a gente sabe que os melhores resultados de variação da energia de uma manobra é em torno de psi 270, onde tem os maiores ganhos, né? Que a região de ganho é entre 180 e 360, e em torno de psi 270 é onde ele tem os maiores ganhos de energia, devido à gravidade, tá? Então, você veja que ela está em torno aqui de psi 270. E alfa, mostrando lá o comportamento dos vetores de alfa, né? Que eu disse, quando o alfa está entre 0 e 90, ele está com uma componente na direção do movimento e outra afastando de M2 e tal, aquela análise. Veja que para quando o alfa está entre 0 e... menos 90 e 0 aqui, essa parte, que é justamente onde está essa parte mais próxima aqui dos maiores ganhos de energia, é justamente onde eu tenho uma componente na direção do movimento e uma componente na direção de M2. Então, ele está trabalhando a manobra, a gravidade, com a parte propulsiva, trabalhando para melhorar a manobra, né? Então, eu tenho que o meu psi em torno de 270, que é onde a gravidade me dá os maiores ganhos de energia, e o meu alfa entre 0 e menos 90 aproximadamente, que é onde eu tenho uma componente na direção do movimento, acelerando mais ainda o meu satélite para me dar mais energia, e enviando ele na direção de M2, que é para aproveitar ao máximo a gravidade desse corpo, tá? Então, aí por isso que eu tenho essa região aqui mais arredondada, aqui vermelha, mais escura, tá? Nessa região, justamente, é onde eu tenho os melhores resultados de ganho de variação da energia da minha manobra. Aqui eu fiz também uma espécie de resumo dos resultados que eu obtive, né? Então, para a piscina entre 180 e 360, é a minha variação máxima de energia. Então, o que eu fiz? Eu peguei para todos os casos a minha variação, o ponto máximo de cada mapa desse, tá? E aí, plotei, então, eu tenho a minha curva aqui de variação da máxima e variação de energia para minha manobra. Não sei se vocês vão enxergar bem aí, mas, olha, minha manobra SBCT é essa tracejada preta de cima, tá? Esse laranjinha que passa por cima dela aqui é um fit que eu fiz para o artigo. Vocês vão ver que tem umas equações empíricas que a gente tirou para essas curvas. Então, é um fit que me dá essas equações empíricas, tá? A parte azul aqui, esse tracejado azul embaixo, ele é o power de swing by. No caso, ele é a manobra que eu considero swing by aplicando um impulso no periápice. Um impulso só, tá? Não é contínuo, um impulso no periápice. E aí a gente consegue ver já que a parte contínua já me dá mais principalmente na região de de melhores ganhos para psi aqui, né? Mais ganho de energia comparado com a manobra só impulsiva, tá? E a vermelha é a manobra sem propulsão nenhuma, só a manobra pura. Que na verdade não é vermelha, é um rosa, né? Que aparece aqui embaixo aqui. Ela me dá só a manobra pura, que é a que está aqui. Daí a gente já consegue fazer a comparação dessas manobras aqui, comparando as variações máximas de energia para cada condição, tá? Em relação a essa daqui, aqui do lado, eu tenho, então, uma figura de psi versus alfa máximo. Esse alfa máximo, no caso, seria o alfa respectivo para o meu delta E máximo, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, assim, para o meu maior ganho de energia, que é psi em torno de 270 aqui, vamos pegar, não está exatamente 270, mas eu vou pegar aqui como se fosse 270 só para a gente enxergar. Nessa figura da direita, se eu vier em psi 270, eu tenho aqui, então, a minha manobra, meu power swing by, que é quando minha manobra é impulsiva, eu teria aqui, então, que o meu alfa, que é a minha direção desse meu impulso, está pertinho aqui de 0, né? Mas para minha manobra com propulsão contínua, que é o tracejado preto, ela está mais ou menos aqui, assim, que seria, então, um alfa em torno de menos 60, está dentro daquela região de uma componente na direção do movimento, uma componente na direção do corpo secundário, tá? E aí eu consigo ver, então, também a diferença de comportamento para manobra impulsiva e para manobra contínua da minha direção do impulso, né, em relação aos meus ganhos máximos de energia. Veja que começa lá em menos 180 e vai subindo até chegar perto de 0, com os melhores resultados em torno aqui de menos 60, tá? Onde dá as maiores variações de energia. Depois eu fiz dessa mesma forma, só que agora eu tenho aqui meu ângulo alfa, para poder facilitar a gente enxergar, né? Eu tenho aqui o meu ângulo alfa, e aqui eu tenho o meu delta E máximo, então a gente consegue ver que a minha maior, meu delta E máximo, né, minha maior, entre os delta E's máximos, entre os maiores máximas variações de energia, para as condições que a gente usou, a maior de todas está em torno aqui de alfa entre, a gente já tinha visto que era em torno de mais ou menos menos 60, né, então por aqui assim, ó, que está entre menos 90 e 0, tá? E aqui a azul é a manobra impulsiva só, né, a swing by, power swing by, que é com o impulso aplicado no periápice, tá? E aí aqui eu fiz para alfa e agora o psi máximo. Esse psi máximo também é o psi relativo ao delta E máximo, né?
Então, para quando eu ganho maior, eu tenho meu delta máximo aqui, eu tenho que meu alfa está em torno de 60, e quanto que é o meu psi, tá? Aí eu consigo ver isso na variação da energia. Então, eu tenho aqui a manobra contínua. Eu não coloquei tracejada por conta do comportamento aqui, que ele dá essas oscilações, né? Então, eu tenho aqui que a linha preta é a minha manobra contínua e a linha azul aqui é a minha manobra de power swing by. O power swing by a gente já sabia que é em psi 270, né? Que vai sempre dar o meu melhor resultado, mesmo eu aplicando como que fala? O meu impulso, tá? Continua sendo psi 270, outros artigos publicados anteriormente já mostraram isso, que é os melhores dados devido à gravidade, continua sendo psi 270, mas quando eu tenho a propulsão contínua já não é, ela já tem essa variação aqui, sendo que para alfa, o meu máximo de ganho que está aqui em torno de alfa menos... aqui está em torno aqui, né, que é mais ou menos menos 60 alfa, estaria aqui, significa que eu tenho que a variação da energia para essa manobra, ela sai um pouquinho de psi 270, tá ali em torno, né, mais ou menos 271, entre 271 e 271,5, ela aproveita também da gravidade para ganhar mais energia, tá? Então, eu fiz essas comparações, e aí dessas figuras aqui, eu tirei as equações empíricas que constam no artigo, tá? E aí, umas considerações finais do que em relação a todo esse trabalho, né, que a gente fez. Bom, a manobra ela é recomendada para ajuste, interceptação ou envio do satélite para uma órbita-alvo, para observação, né, para passar próximo do corpo secundário, tá? Então, como ela passa bem devagar, né, mesmo que você ativando a propulsão, você vai mudar ela para uma trajetória que você queira, que vai fazer essa alteração, mas como ela passa bem devagar, você ainda consegue aproveitar esse tempo para a observação do corpo. Nesse caso, eu ainda coloquei, estava bem perto de Júpiter, né, da superfície, é uma órbita bem baixa, então, bem baixa, mas baixa o suficiente para não ter tido colisão, tá, gente? Então, para observação também é bem recomendado. Tá? A gente não usou nenhum método de otimização, tá, envolvido. Nós mapeamos as variações e aí, a partir dos resultados, a gente pegou os que têm os maiores ganhos de energia, os maiores valores de ganho de energia. A gente não usou nenhum método específico de otimização. Como eu já tinha dito, a eficiência da manobra ela tende a ser maior, em torno de 360, porque é onde eu tenho a minha variação de energia devido à gravidade, o meu ganho de energia devido à gravidade tende a ser nulo, né? Quando chega em 360 é nulo. E aí é onde a propulsão trabalha para melhorar esses resultados, e então a minha manobra acaba sendo mais eficiente nessa região. Como eu falei lá, já tinha mostrado também, essa manobra é eficiente para RP, para quando o raio do periápside, o corpo está mais distante. Eu usei eu falei para específico, né? Eu usei RP 0105, mas a gente fez análise para maiores, como eu mostrei lá no mapinha lá atrás da eficiência, e aí mostra que quanto mais distante a minha manobra vai ser mais eficiente, porque daí a gravidade trabalha menos, a propulsão trabalha mais, e o equilíbrio faz com que eu tenha bons resultados de ganho de energia, tá? Em relação à parte propulsiva da manobra, isso também já é esperado, né? Quanto maior a minha força de impulso, maior o meu ganho. Então, quanto mais eu puder... Mas a gente sabe que também para você levar essa propulsão é caro, né? Então, a gente quer fazer, na verdade, é usar o menos de propulsão possível, no equilíbrio entre tempo, propulsão e a manobra para o que é necessário, né? Para que a gente quer chegar. Tá? E aí, o mapa desses dados, né? Essas informações que eu passei, descreve limitações e reais ganhos da manobra, e analisa as condições inicial ideal, né, para a manobra, de acordo com o objetivo da missão. Como eu fiz a comparação da manobra que a gente propôs para ver se ela é eficiente, pegando uma manobra pura e aplicando uma propulsão num ponto distante, e aí depois analisamos as soluções, os resultados e os parâmetros envolvidos nela. É basicamente isso, se alguém tiver alguma dúvida ou também quiser ver o paper. Obrigada, gente. Obrigado, Alessandra. Obrigada. Bom, estamos abertos a perguntas, comentários. Alguém quer fazer alguma pergunta? Silvia? Oi, Alessandra. Oi, Silvia. De novo, né? Alessandra, no começo eu estava meio perdida. Você pode colocar o sistema de novo para mim, por favor? Esse aqui, não? Isso daí. Esse aqui? Eu queria saber aonde que você colocou essa sonda, aonde está o planeta e onde está
Qual Esse que aqui é a minha sistema? manobra pura, tá? Tá. Eu encontro próximo. M1, aqui é um ponto distante aqui, M1. Eu só deixei ele indicado aqui, né? Uhum. M2, o meu corpo secundário. No meu caso, eu usei Sol, Júpiter e a sonda. Parâmetros, né? Iguais Sol, Júpiter. Aqui, M2, aqui o meu corpo secundário. E aqui, no caso, a minha órbita da minha sonda, sendo o periápse aqui. E essa órbita, ela está ao redor de quem? De M2. De É uma órbita M2? hiperbólica, né? Então, é uma boa explicação. É uma órbita hiperbólica em torno de M2 para eu fazer o swing by, fazer o encontro próximo, usar a E gravidade esse desse corpo. M2 é quem? Seria Júpiter. Júpiter. É. Tá. Agora. Pode Oi, falar, pode falar. desculpa. Não, daí eu ia só a gente te dizer que a órbita é em torno de M2, eu uso a gravidade de M2 para fazer a manobra. Porém, as soluções, os resultados, eu analiso sempre em relação a M1. É uma órbita em torno de M1. Uma órbita final, ela é em torno do corpo principal do sistema. E essa órbita que passa em M2, quão distante ela está? Então, para essas soluções que eu usei, ela está a 1,05 raio de distância do corpo. Então, ela está 0,5. Nesse caso aqui, ela está... Aí eu acho que eu anotei o valor. Não, 73.500 quilômetros, mais ou menos, para as soluções que eu mostrei. Ela está a 73 mil quilômetros de Júpiter. E 500 mil quilômetros de Júpiter, para aquelas soluções que não tem um RP diferente de aquela que eu variei RP, não, porque daí o RP é o que define essa distância, né? Ah, tá. Mas... Não, sabe por que eu estou perguntando? Porque tem um sistema de anéis que está, né, um sistema de anéis que está interior a Io. Ah, sim. Anéis de Júpiter. E provavelmente está passando nessa região. A gente não fez esse tipo de análise. Exatamente. Está passando nessa região. Incluir um dado na informação, o raio de Rio de Júpiter é 0,35 unidades astronômicas. Uhum. Então, 73 mil quilômetros em raios de Rio corresponde a 1/100º do raio de Rio. Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Né? Sim. Para essas soluções, ó, esse mapa que vocês estão enxergando agora, para essa de cima e essa da esquerda, eu usei esse RP igual a 1,05. Aqui eu já variei RP, ó. Eu variei desse 1,05 até 5 raios do corpo aqui, né? Uhum. Para eu verificar o efeito de RP e vi que quanto mais distante era melhor a minha trajetória. Uhum. Mas as soluções iniciais aqui que a gente fez para analisar a manobra em si, ela tá bem próxima do corpo. Tá, então eu acho que até mais ou menos, eu não me lembro direito agora, sei que tem um anel de 1,4 a 1,7 raio de Rio, depois começa um outro... Raio de Júpiter. Raio de Júpiter, desculpe, falei raio de Júpiter. O anel vai de 1,4 a 1,7? Esse halo vai, que é o mais interno, de 1,4 a 1,7. Então, essa órbita, por exemplo, essas daqui, né? Do RP que eu fixei, ele tá 1,05 do raio de Júpiter. Então, ela está interna. A interna esse anel. Está interno esse anel. Só que esse anel, ele é um halo, na realidade, ele é um toro, tá? Então, ele tem uma inclinação bem alta. Não, só esse ponto, para depois dar uma olhada nisso. Eu não fiz esse tipo de análise, mas é uma coisa para se fazer, né? Porque é uma região que vai ser perigosa para a sonda. É muito bom o seu trabalho, parabéns. Obrigada. Ok, deixa eu ver aqui que várias pessoas levantaram a mão, só para eu não... Bom, está levantado aqui. Tem a Nilce e o Vilena. Vilena? Quer dizer, a Nilce, não sei, a Nilce tinha levantado primeiro. Nilce, ainda tem alguma questão? Pareceu que ela saiu da... Ah, tá, acho que ela clicou o botão errado. Vilena, por favor. Está sem som, Vilena. Primeiramente, parabéns, viu, pela apresentação e pelo concurso que você passou. Ah, obrigada, Vilena. Só uma coisa, quando você colocou aqueles motores lá, são todos eles com o mesmo tipo de propulsão? Aqueles da lista? Da lista. Acho que quase todas são iônicas, se eu não me engano. Eu peguei um modelo bem básico, mas era assim, era propulsão elétrica, mas era com íons. Tá, então, esse aqui você está falando, né? Isso, não, tá tudo bom. Sim. Para ver a variação da massa. Se tiver propulsão iônica, não tem problema, tá? Era iônica. Você considerou a massa constante, tá tudo bem. Sim. É só isso. Mas esse daí foi só para mostrar também, não usei esses valores. Não, sim, mas quer dizer, teria que considerar a massa se não fosse. Não, mas isso aí para propulsão iônica não tem problema, né? Tá? Entendi. Tá certo. Obrigado. Obrigada, professor.
Obrigado, Helena. Obrigada. Henrique? Boa tarde. Boa tarde. Olá. A minha curiosidade, minha pergunta é sobre esse ponto de onde você maximiza a energia da manobra, né? Só que é em torno de 270. Mas isso significa o quê? A manobra começa nesse ponto, é o ponto médio da... Não, é a posição do periápice da órbita da manobra. Ah, tá. Quando você tem uma órbita passando, uma órbita que você vai fazer a manobra, o periápice dela o psi, ele determina o periápice da órbita, é o psi 270, para quando é a sua gravidade, né? É onde você tem o maior ganho de energia. Ah, tá ok. E outra coisa, você falou que a manobra é duração contínua, né? Você até falou sobre isso, que mas nos seus modelos, você considera que ela está disparando os 24 horas por dia ou tem alguma espécie de intervalo entre os disparos? Cortou, eu não entendi o que você falou. Você até abordou isso, você falou sobre o intervalo das manobras, né? A duração do disparo, que dura dia. Mas nos seus modelos, você considera que dura 24 horas o dia inteiro ou tem alguma espécie de intervalo na qual... Não, é contínuo. É contínuo. Certo, tá ok. Não considera intervalo. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado, Henrique. Mais alguém? Alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta, alguma observação? Eu gostaria, Otton, dentro desse âmbito aí da pergunta do Henrique, eu sou totalmente leigo, né, mas eu queria saber as faixas de operações desses tipos de propulsores. É normal, assim, operar por milhares de dias, assim, continuamente? Você quer saber se tanto tempo ligado e se isso é um problema? Se esse tipo de operação para propulsores iônicos, milhares de dias de funcionamento contínuo, se é normal esse tipo de operação. Ou seja, se essa solução que você encontrou é factível, né? Ah, sim. Aqueles modelos iônicos, aqueles específicos que eu coloquei só como exemplo do tamanho, tá? Mas pode sim você pode ter propulsor que fique por bastante tempo, né? No caso, muito baixinho a força que você vai dando, mas por um longo período de tempo. Eu só não sei afirmar para você precisar aqueles específicos que eu coloquei, porque eu coloquei só como exemplo mesmo, para mostrar o tamanho, mas existe sim, tem como sim. Eu já vi alguns estudos em que o pessoal fica mais de um ano com ele ligado aqui em terra para testar. Uhum. Então, para testar... Dura realmente períodos longos, não sei se vários anos, mas mais de um ano, sim. Legal. Interessante. E aí, outra coisa que, ainda relacionada a esse assunto, naquele gráfico em que você mostra, né, os 1.200 e poucos dias, eu acho que na segunda-feira, quando a gente teve a reunião e você apresentou o trabalho, a gente estava muito focado na ideia dos transportes, né, Terra-Lua ali. Uhum. E aí um dos focos que eu acho que foi, você até comentou no começo, que foi a questão essa questão, né, do tempo, né? Uhum. E uma outra questão que eu até sugeri também no dia, que o foco era esse, de eventualmente você desviar um asteroide para colocá-lo em órbita da Lua, né? Então, aí nesse caso, o seu trabalho seria aplicado no sentido de perder energia, né? Porque você quer baixar a órbita do satélite, né? Para essa parte de propulsão contínua, eu não fiz a análise da perda de energia, mas é totalmente possível de fazer. É uma vertente, né? Exatamente. É uma vertente. Exatamente. Para esse artigo, a gente focou no ganho, mas é uma continuidade possível de fazer. E nesse gráfico aí, o que eu acho que poderia assim, melhorar na apresentação é se você colocasse, por exemplo, especificasse nele quando que é a fase de aproximação. A ideia é essa, assim, aos 250 dias, quando ele começa a se aproximar, e aí depois esse 1.250 dias é quando ele já se afastou? É porque, na verdade, é para cada condição inicial aqui, né? 250 dias essa condição inicial, você tem a manobra com 250, essa você tem essa, não é que vai de 250, essa que não é a mesma manobra, né? São condições iniciais diferentes. Então isso aí é um resumo exatamente. Por exemplo, para o caso aqui, ó, por exemplo, onde eu estou com o menor aqui, PSI 180, nem é o caso bom, mas o PSI 180 tem 250 dias, para RLIN 01, que é o tamanho lá do meu encontro próximo, e eu tenho um DIF máximo que é negativo, então a manobra nem é boa nesse ponto.
Aí essa condição inicial eu tenho isso. Aí para a próxima, não é que ele fica 250, 1.250, não. Então isso é um Aqui resumo. tem exatamente. Tá? Porque quando a gente vê esse gráfico assim, você tá dá a achando impressão de que esses 1.250 dias é o tempo de operação do propulsor. Ele é o tempo de operação do propulsor para o caso de RLIN 05, aqui, que é a distância maior, com esse DC, exatamente, e com esse ganho. Eu entendi o que você falou. Talvez fazer um gráfico, não sei, uma barra, alguma coisa, e eu explicar melhor isso, né? Não, eu acho que é o intervalo, né? Faz sentido. Só acho que talvez não tenha ficado muito claro mesmo, mas sim, agora ficou bom. E aí acho que talvez uma coisa que eu senti um pouco de falta é o seguinte: a condição inicial que você pegou, você chegou a mostrar qual que era, por exemplo, o semi-eixo e excentricidade inicial, e aí, em função dessas aplicações que você fez, qual que foi semi-eixo e excentricidade final? Porque, no fundo, o que você tem, no fundo, é um Petkonex, né? Você tem uma elipse heliocêntrica inicial, aí você passa ali perto de Júpiter, e atua com a propulsão, e depois você sai por uma outra cônica, né? Eu não mostrei. Tem como fazer isso. Eu até fiz outros trabalhos, não para a parte contínua, para a parte impulsiva, de verificar como era a minha trajetória antes, né? E como ficou depois. Mas para esse aqui eu não fiz, não mostrei. Eu acho que seria um resultado bacana também de mostrar, sim, assim, né? Mostrar qual que é a elipse antes do... Talvez até para mostrar o ganho em cima do flyby puro, né? Você mostrar qual que é a elipse original, qual que seria a elipse resultante do flyby puro e qual que é a elipse resultante do SB-CT. Entendeu? Sim. Acho que ia ser um resultado que eu fiquei curioso, assim, para ver. Não, e é uma coisa que acho que até dá para fazer sem muita demora, porque como eu já fiz a parte impulsiva, dá umas adaptações, mas não é do zero. Mas eu vou anotar aqui para... Mas aquele resultado que você mostrou, né, da trajetória, que faz uma espécie de um W, assim, poxa, você inverte o sentido do movimento, você inverteu a inclinação, praticamente, ali, essa aí, né? Ele vem daqui, né? Passa próximo do corpo e vai para cá. Exato, olha só, isso aí você... Dá porque quando eu passo próximo de M2, é uma órbita hiperbólica, né? Essa órbita elíptica é final em relação a M1, né? E aí, teria que fazer esse desenho para ver como que fica depois o comportamento. Se eu for usar como base a manobra que eu já tinha feito isso, que você falou, não fiz para essa, tá? Contínua, a impulsiva, tinha casos, inclusive, de órbitas que escapavam do sistema ou que não ficava elíptica, que não ficava fechada em torno do Sol, por exemplo, no caso. Isso considerando antes, tá? Não a contínua, eu não fiz para esse. Não sei dizer para esse se acontece isso, como que fica. No caso, essa que você está mostrando aí, na verdade, aqui para mim não está aparecendo. Não sei se é um bug aqui. Você está vendo aí agora? Agora sim, isso. Então, o que você tem aí de zoom é o flyby, né? Na verdade, sim, o vermelho é da onde eu liguei o propulsor, porque daí eu coloquei uma força maior e uma distância de um arco menor de propulsão. E o gráfico maior, que está indo de meio a 1.1 aí no domínio, é um cenário heliocêntrico, é isso? Que está passando, não, daí é em torno a região em torno de M2, onde ele está aproveitando a gravidade. O M2, como eu falei, o M2, do Júpiter. O M2 está na coordenada 01 ali? É esse xizinho aqui em cima, aqui, ó. É isso daqui, isso aí é M2. É M2. M1 nem está aqui aparecendo. Entendi. Tá. M1 não está aqui aparecendo. Tá. E aí aquela janelinha ali em cima é um zoom dessa região aqui, ó. Vértice ali, né? Exatamente, que é onde tem o encontro mais próximo. Esse quadradinho é o meu periapso, ó, onde ele passa mais próximo. E aí esse distance unit que você escolheu é a partir da distância a unidade de distância inicial. do sistema. É a unidade de distância do meu sistema. E isso você quer dizer a dimensionalização que você usou no integrador, é isso? Sim. Alguma coisa assim, é? Que é aquele que você falou de 73 mil, é isso? Não, aquilo lá é para RP, que é a distância do periapso. 73 mil é essa distância entre esse xizinho e o quadradinho aqui, ó. Tá. Esse é 73 mil. E aí você sabe esse daqui qual é a ordem de grandeza dessa distância? Então, esse daqui é aquele RLIN, eu acho que esse caso é RLIN 05, ó. RLIN 05 é metade da distância do M1 e M2. Tá, então seria 2,5 unidades astronômicas, mais ou menos.
quanto que dá metade da distância do Sol-Júpiter, acho que é isso mesmo que dá, né? E o Sol-Júpiter é astronômicas. 5,2 unidades astronômicas, então isso mesmo. Esse 1 aí é mais ou menos 2,6 unidades astronômicas, né? É mais ou menos isso aí. Tá. Então... Porque, como eu falei, quando ele passa perto do periápice, ele está aproveitando o máximo da gravidade, mas a gente considerou para calcular a energia, os dados que a gente queria, num ponto bem distante para eu garantir que M2 não estava mais influenciando na minha sonda, por isso que fica tão longe, assim, essa análise, né? Mas eu acho que esse gráfico, assim, ele é estranho porque ele deve ser num sistema inercial, não é um sistema girante, né? Uhum. Você acha que é um sistema girante Esse daqui? Você não especificou, né? Não, é no sistema M1 e M2 alinhado aqui. Não é girante, não. Mas, no caso, o M1 está na coordenada 00, é isso? Você quer saber? É isso mesmo. O M1 está na origem. Na coordenada o M1 está na origem, e o M2 na coordenada 10. É isso aqui, isso mesmo. Tá. Não chega a ser, acho que 1 exatamente, eu não lembro de cabeça quanto que dá a distância, mas é isso mesmo. Tá. Saquei, entendi. Entendeu? Uhum. Tá. Mas eu acho que esse aí realmente é aquilo que eu comentei antes, né? Que seria bastante curioso ver o semi-eixo e excentricidade antes e depois da manobra. Mapear, né? As órbitas resultantes. Legal, valeu, obrigado pela apresentação e parabéns também pelo concurso. Obrigada. Obrigado, Elton. Mais alguém? Alguma outra colocação? Alguma pergunta a mais? Não? Então, agradecer a Alessandra. Obrigado pela apresentação, Alessandra. Excelente apresentação. Obrigada. E que é a primeira de muitas que você vai dar para a gente agora. Verdade. Então, tá bom. Obrigada a vocês. Tchau. Obrigado. Bom, agora, só antes da gente encerrar, algumas notícias, algumas informações da área. Eu tenho 3 coisinhas que eu vou comentar aqui, acho que muitos de vocês já devem estar a par, né? A missão DART ocorreu aquele impacto no asteroide Dimorphos, e agora, mais recentemente, eles apresentaram já uma medida da mudança do período orbital, né, do Dimorphos. Ele reduziu o período em mais de 30 minutos, mais de meia hora. E a expectativa era que fosse, sei lá, no máximo alguns minutos, poucos minutos, segundos, minutos. Então, foi uma mudança drástica, bastante drástica. Então, tem bastante estudo aí para quem quiser trabalhar nesse campo também, tem coisa nova aí para estudar. Uma outra informação que tem a ver com Swing By, hoje é dia 14, dia 16, domingo, vai ter um Swing By da missão Lucy com a Terra. E só para ter uma ideia, né, a Alessandra falou aí de passar próximo, mas não bater, a missão Lucy ela vai passar mais próximo do que a Estação Espacial da Terra. Então vai ser um Swing By bem próximo mesmo. Tá? Mas, inclusive, no modelo deles, eles levam em consideração, por exemplo, a atmosfera, o modelo da atmosfera, né, o arrasto atmosférico da passagem da sonda, para estudar como é que ela vai evoluir, né? Quanto vai ser o ganho do Swing By. Então, uma curiosidade. Parece que vai ser visível até olho nu quem estiver na Austrália. Passar sobre a Austrália muito próximo mesmo. E, por último, a terceira informação é que, não sei se vocês sabem, mas exatamente daqui a um ano e 2 horas, 1h30, vai ocorrer um eclipse solar anular que vai ser visível aqui no Brasil. Vai ser possível observar, vai ser lá no Nordeste, vai dar para observar, e vai ser, por exemplo, capitais como Natal, no Rio Grande do Norte, e João Pessoa, no Paraíba, vai dar para ver o eclipse completo, duração de mais de 3 minutos. Então, a gente poderia planejar um simpósio, um evento, um workshop para lá, né? E a gente vê esse evento. Então, coloque na agenda aí, ó, exatamente daqui a um ano, dia 14 de outubro de 2023. Se fosse ano par, daria para antecipar o CBDO para lá, né? E cai num período interessante, porque na quinta-feira, é dia 12, é feriado, 12 de outubro. Né? Então, quem emenda a sexta, não tem problema. No sábado é o eclipse, e no domingo volta para cá. Dá para ir para lá, e na quinta e voltar no domingo.
Eu acho que é algo sério para planejar, e que é uma oportunidade, ocorre com frequência, né? Então, acho que é uma oportunidade legal. Otto, aquele nosso colega lá, o GG, o Joinha, não é de lá, do Rio Grande do Norte? Não, ele a gente tem uns colegas lá do Rio Grande do Norte, até já deram um seminário aqui para a gente, mas ele se não me engano, acho que ele é do Pará, não é? Do Piauí. Ah, Piauí, verdade. Piauí. Ok, bom, é isso que eu tinha de notícia. Alguém tem mais alguma notícia, alguma novidade, alguma informação que rolou esse período que a gente ficou afastado? Eu tenho uma notícia que eu não sei se é exatamente interessante para o grupo, né? E foi um negócio meio de sopetão, assim, que eu acho que talvez seja interessante de participar. Na verdade, eu fui convidado para participar da comissão de coordenação dos pedidos de projeto para experimentos de microgravidade da AEB, né? Então, essencialmente, a novidade é que a AEB está querendo lançar em dezembro o edital para projetos de experimento de microgravidade. Basicamente é isso. Ah, legal. De repente dá para... É o VS, acho que é VS-30, né, que é o foguete, e ele voa, parece que a 240 km de altitude. Então, ele ultrapassa a linha de Kármán, e o voo é de até 6 minutos, né? O voo de até 6 minutos. E eu soube, assim, dos colegas aqui, detalhes mais técnicos, que ele é vantajoso por não proporcionar vibração ao experimento, né? Porque aquele 0G, por exemplo, né, que é a aeronave que simula microgravidade, ela ainda tem problemas de vibrações do próprio equipamento, né, da própria aeronave, né? Enquanto esse VS-30, ele é um experimento melhor por ter maior duração e por não ter a vibração, porque de fato o veículo ele fica inerte mesmo, né? Ele voa acima da atmosfera e sem propulsão, sem nada. Muito bom, muito interessante. Legal. Silvia? Eu tenho só um pedido. A organização do CBDO encaminhou um e-mail para os participantes que a apresentação foi solicitada de forma oral. Foi solicitada, não. Foi selecionada para ser de forma oral. Então, tem algumas pessoas que ainda não confirmaram. Então, 3 delas aqui da FEG. Então, seria importante se a confirmação fosse até hoje. Ok? Então, tem pessoas assistindo que não confirmaram ainda. A gente precisa disso para fechar a programação. Ok. Obrigada. Ok, obrigado. Mais alguém? Mais alguma notícia? Bom, sexta-feira que vem temos outro seminário, tá? E se tiver alguém interessado em dar um seminário, ou quer que a gente convide alguém para o seminário, entre em contato com a gente, ok? Com a Luana, com a Júlia ou comigo. Obrigado a todos, um ótimo final de semana aí. Tchau. Tchau, obrigada.